Nada no universo consegue viajar mais rápido que a luz. Isso não é só uma limitação tecnológica. É uma regra fundamental do espaço-tempo. Imagine um limite de velocidade cósmico, absoluto e inflexível, imposto pela própria geometria da realidade. Esse princípio, um pilar das teorias de Einstein, garante que a causa sempre precede o efeito e sustenta nossa visão intuitiva de uma realidade sólida e local. O realismo local parece senso comum. Uma bola é vermelha mesmo quando você não está olhando. A Lua orbita quer a gente observe ou não. Mas e se essa imagem não for a história completa? E se, no nível quântico, o universo opera com regras que desafiam nossa intuição? Imagine duas moedas, jogadas em lados opostos da galáxia, sempre caindo em lados opostos, instantaneamente, sem troca de sinal. Este é o mundo inquietante da mecânica quântica, onde a própria natureza da realidade está em debate. A relatividade de Einstein unificou espaço e tempo, definindo a velocidade da luz como a constante máxima. Seu universo era determinista, um grande relógio onde conhecer o presente significava prever o futuro. O realismo local era seu credo. Objetos têm propriedades definidas, e nada influencia outro mais rápido que a luz. A Lua tem uma localização mesmo quando não observada. Eventos não podem ter efeitos instantâneos através do espaço. Essa visão de mundo não era apenas científica, mas filosófica. Um universo governado pela lógica, não pelo mistério. No entanto, à medida que a teoria quântica surgiu, ameaçou derrubar essa certeza. O mundo microscópico parecia obedecer a regras que colidiam com a visão de Einstein. O palco estava montado para um profundo confronto científico. Para Einstein, o universo era racional e compreensível. Um quebra-cabeça solucionável pela matemática. Suas equações previram a órbita de Mercúrio, provando que o cosmos seguia regras consistentes. Ele via os físicos como detetives, descobrindo verdades objetivas, sem se render ao acaso. Probabilidade para ele significava conhecimento incompleto, não incerteza fundamental. O universo, ele insistia, não jogava dados. Mas a mecânica quântica sugeria um mundo de sombras e acaso, desafiando tudo o que Einstein acreditava. A mecânica quântica estilhaçou a certeza clássica, descrevendo um mundo de probabilidades. Elétrons existem em superposições. Apenas a medição força um estado definido. Mais estranho ainda era o entrelaçamento. Duas partículas, ligadas de modo que medir uma, determina instantaneamente a outra. Não importa a distância. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, um desafio direto à localidade. Ele acreditava que a mecânica quântica estava incompleta. Variáveis ocultas deveriam explicar a conexão. Mas os físicos quânticos argumentavam que o entrelaçamento era real, não uma ilusão. O debate não era mais só sobre equações, mas sobre o próprio tecido da realidade. Será que o universo poderia ser tão estranho assim? Para expor a estranheza da teoria quântica, Einstein e colegas desenvolveram o paradoxo EPR. Eles argumentaram que o entrelaçamento contradizia o realismo local. Medir uma partícula revelava instantaneamente o estado da outra, sem contato. Se a mecânica quântica estivesse certa, então a realidade era não local ou incompleta. Por décadas, foi um impasse filosófico. Nenhum experimento poderia decidir. Então John Bell mudou tudo. Seu teorema mostrou que, se o realismo local fosse verdadeiro, certos limites estatísticos, as desigualdades de Bell, deveriam ser mantidos. A mecânica quântica previa violações desses limites. Agora, experimentos poderiam testar qual visão da realidade estava correta. A questão não era mais abstrata. Era testável. O teorema de Bell inspirou experimentos que levaram a tecnologia ao limite. A equipe de Alain Aspect, usando fótons entrelaçados, encontrou resultados que violaram as desigualdades de Bell. Exatamente como a mecânica quântica previa. O universo era realmente fantasmagórico. Críticos apontaram lacunas,
Mas ao longo de décadas, experimentos as fecharam uma por uma. No século XXI, testes sem lacunas confirmaram: o realismo local não podia explicar os dados. Ou o universo é não local, ou as partículas não têm propriedades definidas até serem medidas. A maioria dos físicos agora aceita que a realidade é fundamentalmente mais estranha do que a intuição permite. A evidência nos forçou a abandonar a certeza clássica. Com o realismo local refutado, é tentador dizer que Einstein estava simplesmente errado. Mas seu ceticismo foi inestimável. Seus desafios aprimoraram a teoria quântica e inspiraram a descoberta de Bell. O legado de Einstein é vasto. A relatividade sustenta o GPS, buracos negros e a cosmologia. Seu trabalho ganhador do Nobel sobre o efeito fotoelétrico ajudou a lançar a própria teoria quântica. Focar apenas em suas dúvidas sobre o entrelaçamento ignora suas imensas contribuições. A ciência avança tanto por ideias ousadas quanto por questionamentos rigorosos. O papel de Einstein como oposição leal tornou o triunfo da mecânica quântica possível. Suas dúvidas não foram falhas, mas passos essenciais na busca pela verdade. A queda do realismo local nos deixa diante de um universo que desafia a lógica e a intuição. Se as partículas não têm propriedades até serem medidas, o que significa existir? Se as conexões atravessam galáxias instantaneamente, o que é o espaço? Essas perguntas borram a linha entre física e filosofia. Nossas mentes evoluíram para um mundo onde o realismo local funciona, mas o mundo quântico é alienígena. No entanto, nessa incerteza reside a beleza, o impulso de questionar, de buscar uma compreensão mais profunda. As dúvidas de Einstein nos lembram que fazer perguntas difíceis é tão vital quanto encontrar respostas. A busca para unir a relatividade e a mecânica quântica continua, alimentada por esse espírito de investigação. No final, é a persistência de nossas perguntas, não a finalidade de nossas respostas, que ilumina nosso caminho.